todos já conhecem a Jesus, já é cristão de alguma forma? Ou alguém ainda não é? É só visitante hoje? Dá para dar um sinalzinho para mim? São só visitantes. Quem é cristão, levanta a mão aí para mim, por favor. Obrigado. Só para nós saber como conduzir, né, a palavra. Enfim, hoje é culto do avivamento e a gente acaba preparando uma palavra um pouquinho mais forte, né? Mas o Espírito Santo sempre fala com todo mundo. Então, ele sempre vai ter um jeito de entrar no coração de todo mundo. Amém, igreja? Amém? O que é avivamento? Avivamento é renovação espiritual, reforço da fé, fazer reviver, renovar, ser mais intenso, nítido, ser alguma coisa nítida. O que é o contrário, o contrário de avivamento? Extinção. Alguém que não é avivado, uma igreja que não é avivada, ela vai ser extinta. Então eu quero começar lendo no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 12 em diante. Eu amo o Evangelho de João. Às vezes a gente pensa, se pudesse, pregava só no Evangelho de João, né? Do 14 ao 17, onde Jesus está falando, é uma mensagem, é uma palavra onde Jesus está falando, só palavras dele. Então, dá vontade de pregar só o que Jesus fala. Eu vou ler, vai passar no telão, você acompanha aí. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar mais uns segundinhos, para depois você poder sentar? Eu quero que você feche os teus olhos, ou erga as tuas mãos, ou coloque a mão no coração, a forma que você gosta de falar com Deus. Você é livre para ficar do jeito que você gosta. Amém? Mas eu quero que você apresente diante de Deus agora aquilo que você veio buscar. Aquilo que você veio pedir de todo o coração para Deus. Se você veio pedir para ouvir alguma coisa, se você veio pedir para sentir algo do Espírito Santo, apresente agora diante de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui clamando por avivamento, clamando por renovo, clamando para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Venha sobre cada um que está aqui e visite o nosso coração. Sonde o coração de cada um que está aqui e derrame uma porção sobre nós. Aquilo que nós estamos precisando, aquilo que a igreja está precisando para não ser extinta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu clamo nesse momento junto com a igreja para que o Espírito Santo venha derramar sobre nós uma unção, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que Jesus Cristo preparou para a sua igreja nesta noite. Eu oro pedindo em nome de Jesus Cristo, porque eu sou só um vaso de barro, eu não sou nada, mas eu desejo pela palavra de Deus carregar a presença do meu amado, porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E Ele tem compromisso com a sua igreja, Deus tem compromisso com a sua palavra, e nós estamos aqui
E o Espírito Santo de Deus está sondando o seu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, me esconda na sombra das tuas asas e que somente o teu Espírito Santo e a tua vontade prevaleça nesse lugar. Amém, igreja? Podem se assentar. Em nome de Jesus, glorificando e clamando pela presença do Espírito Santo, porque só Ele pode e vai fazer aquilo que nós estamos desejando, clamando e esperando nessa noite. Eu vou continuar lendo nesse capítulo de João, que diz assim: E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando ele diz outro Consolador, ele está dizendo outro igual a mim. Tem algumas versões que diz outro Paráclito, outro semelhante a mim. Então o Espírito Santo é semelhante a Jesus em todas as suas operações. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que quer dizer a palavra manifestarei? A palavra manifestarei, eu só coloquei o significado em português, porque as palavras em hebraico eu não vou falar certo. Então a gente vai falar só o que ela significa em português. Manifestarei, está no versículo 21. Uma combinação de em, fazer brilhar, portanto, aparecer, surgir, à vista, revelar, exibir, tornar visível, apresentar-se, a visão de outro, ser visível, auto-revelação de Jesus aos crentes, aos que creem, se tornar conhecido. Eu vou ler de novo o versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Essa passagem, esse capítulo diz que ele faria morada dentro de nós. Quando nós o aceitássemos, quando nós aceitássemos a Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, que ele veio em carne, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e que ele enviaria outro Consolador igual a ele, e esse Consolador habitaria dentro de nós, e ele está dizendo que ele se manifestaria em nós. Ele manifestaria, e quando eu comecei a ler, ele disse que nós faríamos as coisas que ele fez, as obras que ele fez, e até maiores que ele. Então, hoje é um culto de avivamento. Então, nós vamos falar da palavra, né? Nós vamos falar de promessas. Nós vamos falar daquilo que ele prometeu para nós.
Se o Espírito Santo habita dentro de nós, e ele disse que ele se manifestaria. Ele continua dizendo no versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Por que uma igreja sem avivamento, sem a presença da pessoa do Espírito Santo, está dizendo que o contrário de avivamento é extinção? Eu sempre prego e digo que a igreja que não prega ou que não busca a presença do Espírito Santo, ela não tem muito tempo de existência. Porque quem garante o poder, a manifestação de Jesus Cristo, a operação de milagres, enquanto ele não volta, é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender a importância dele e buscá-lo. Não somente os seus presentes, não somente os dons que ele pode nos dar, mas a sua presença sobre nós, a pessoa do Espírito Santo andando conosco, a pessoa do Espírito Santo se manifestando em cada culto, em cada oração que você faz lá na tua casa, quando você sair da tua casa, quando você for trabalhar, aonde você estiver, a pessoa do Espírito Santo vai estar com você, aonde você estiver. E aí então nós seremos testemunhas dele aonde nós estivermos. E isso é uma promessa que foi feita no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16. Quando João dá testemunho de Jesus dizendo, João diz assim, diz João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava profetizando sobre isso que Jesus estava falando em João. Ele estava profetizando que isso aconteceria. E uma outra promessa que está em Joel, falando sobre o Espírito Santo ser derramado, e isso aconteceu em Atos 2. Começou em Atos 2. Mas a carta, o livro de Atos, não tem uma saudação final. É o único livro que não tem um ponto final, porque Atos não terminou. O Espírito Santo desceu em Atos 2, inaugurando a promessa que foi feita em Joel, capítulo 2, onde o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, e eles profetizariam, teriam visões, os nossos velhos teriam sonhos, e a terra seria cheia da glória de Deus. Essa promessa foi feita em Joel. João Batista falou que ele estava batizando com água, como todos nós somos batizados para o arrependimento de pecados, mas ele está dizendo que viria alguém que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Se a igreja não é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela é extinta, ela morre. Então nós precisamos buscar esse batismo. Nós precisamos buscar essa pessoa do Espírito Santo
para que ele venha sobre nós com poder. Lá em Atos diz que quando ele viria sobre nós, nós receberíamos poder para sermos testemunhas dele, para pregarmos o evangelho e obedecer o ID de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo não há convencimento. Sem o Espírito Santo da verdade, nós não convencemos ninguém, porque não passa de letras, não passa de escrita. E a palavra mata sem o Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ler nós. Ninguém vai ler o que está escrito em nós. A primeira oportunidade que a pessoa vai ter, a primeira experiência que a pessoa vai ter com o Evangelho, com o Espírito Santo, antes de chegar numa igreja, é com uma carta viva que está andando pela sociedade. Mas as pessoas só vão ler essas cartas vivas se elas estiverem cheias do Espírito Santo. De outra forma, não vamos ser lidos pelas pessoas. Então, a importância de uma igreja ser avivada, de um culto ser avivado, é buscarmos o Espírito Santo. Buscarmos o batismo do Espírito Santo. Então, eu estava orando hoje à tarde e o Senhor me mostrou algumas pessoas que têm o desejo de ser batizada pelo Espírito Santo. Então, hoje à noite nós vamos dedicar um tempo para orarmos. Nós vamos dedicar um tempo para orarmos porque, como a gente diz na terça-feira, e o Bonese sempre diz, o pastor Bonese, a oração é a chave da vitória. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos que é uma promessa que foi feita para a igreja, nós ouvimos o que Jesus falou para nós. Agora nós vamos orar e buscar todos. Vamos orar, vamos ministrar cura para quem precisa de cura e vamos orar pedindo o batismo do Espírito Santo. Então eu quero pedir para o louvor, se continuar louvando, ou se o louvor quer participar da oração e querem colocar